Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós iremos falar a respeito da carta e da igreja de Éfeso. Mas como surgiu essa igreja? Em que ocasião? Em que tempo? De que forma? Nós vamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que um dia, um homem perseguidor do Evangelho de Cristo, o homem que tinha carta branca do rei para poder adentrar nas sinagogas, para poder trazer cativo todos aqueles que eles achavam que estavam falando alguma coisa com relação à doutrina do povo judeu, com relação àquilo que vinha de encontro com as suas normas, com seus conceitos, com suas práticas. E todas essas pessoas que estavam fazendo isso, esse certo homem que tinha por nome Saulo, ele vinha, adentrava nessas sinagogas, entrava nesses lugares onde as pessoas estavam reunidas, e lá levava consigo homens, mulheres, crianças, todos aqueles que estavam presentes como prisioneiros. Só que nós vamos entender que o Evangelho era algo novo, o Evangelho de Cristo Jesus era algo que tinha explodido na terra, e ainda mais depois da morte de Jesus Cristo. Quando seus discípulos começam a pregoar, quando seus discípulos começam a batizar, quando seus discípulos começam a falar do Cristo que morreu na cruz do Calvário para poder salvar as pessoas. E aí nós vamos entender que quanto mais eles começavam a querer parar, a querer dar um basta no Evangelho, mais a coisa se estendia. É certo que chega um tempo que Gamaliel, ele é de uma tremenda sabedoria, que ele vê as coisas acontecendo. Esse Gamaliel, que também era aquele que ensinou a Saulo, ele chega e vê o movimento do Evangelho, vê as pessoas tentando parar e não conseguindo parar, vê as pessoas correndo atrás e não alcançando. Ele chega e fala: irmãos da alta cúpula, ouve que tenho para vos dizer. Uma coisa vos falo: não adianta vocês ficar correndo atrás. Não adianta vocês ficar querendo fazer com que esse homem pare. Dê tempo, porque se for de parar, vai parar. Eles não vão continuar, vai cessar. Mas se não for, se não tiver como parar, não tem jeito, vocês só estão perdendo tempo correndo atrás. E nós vamos entender que essa resposta, essa fala de Gamaliel, ele soou tão grande, que de forma tão sábia, que o Evangelho ele cada vez mais se estendia. As pessoas começavam a matar apóstolos, as pessoas começavam a matar discípulos, e quanto mais eles faziam isso, mais a igreja se inflamava. Uma comparação que eu tenho aqui é: você já imaginou alguém mexendo numa casa de abelha? Alguém mexendo numa casa de moribundo? Quanto mais você atiça, pior fica. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Cristo nesse exato momento. Esse Paulo, ele queria parar. Paulo, ele viu Estevão ser morto, consentiu na morte de Estevão, teve as vestes de Estevão ali como um exemplo, um jovem, como diz a palavra do Senhor no livro de Atos. Mas só que interessante é que quando ele pede autoridade, quando ele pede liberdade para ir até Damasco, para prender as pessoas que estavam pregoando, que estavam falando do Deus ressurreto, Jesus Cristo, que estava batizando no Espírito Santo, quando ele chega próximo de Damasco, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, montado no seu cavalo, uma luz resplandece. Ele vê aquilo ali, como diz a palavra do Senhor, cai no chão, já não enxergando mais, e a voz: Saulo, 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 por que me persegues? Ele vai dizer que, ele responde:
Senhor, o que queres que eu faça? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus diz para ele: duro é para ti lutar contra os agrilhões do Senhor. Deus já tinha algo para fazer na vida daquele homem chamado Saulo. Deus já tinha algo para poder trabalhar na vida dele. Deus já estava vendo ele no seu mover, na sua forma de como operar, como poder tentar parar as pessoas, e ali já tinha algo preparado. Aquele homem, como diz, vamos abrir a Bíblia? Atos dos Apóstolos. Para nós termos mais clareza do que está dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Versículo número 6 diz assim: Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor respondeu: levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens pegou Paulo, levou, e lá ele foi até uma rua chamada de Rua Direita, e lá ele encontrou um outro homem por nome Ananias. E esse homem, ele começou a ensinar, começou a falar aquilo que o Senhor tinha para a vida de Paulo. Só que interessante, meus irmãos, é que quando o Ananias vê Paulo naquele ambiente, ele fica atônito, ele fica com medo. E ele interroga a Deus, perguntando: Senhor, mas esse homem, nós temos ouvido falar dele, que ele tem feito tantas atrocidades com as pessoas, com os irmãos em Jerusalém, e que ele vinha para Damasco para poder aprisionar aqueles que louvam a ti, que adoram a ti, que invocam o teu santo nome. E o Senhor começa a dizer para ele: calma, porque agora eu tenho uma grande obra na vida de Paulo. A partir desse momento, a vida de Paulo ele muda completamente. A conversão dele é instantânea, é rápida, é de imediato. Só que essa mesma conversão que é de imediata, as pessoas que vêm de fora não começam mais a dar crédito, porque pensa que era uma jogada de Paulo para poder conseguir prender mais pessoas. É tanto que nós vamos entender que quando os irmãos falam que Paulo se converteu, aqueles outros irmãos, aqueles discípulos que estavam em Jerusalém, eles ficam com medo e não acreditam na conversão de Paulo. Ficam meio entusiasmados, mas será que é verdade? E Paulo começa a dar testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida dele, que Cristo tinha feito na vida dele. Chega um determinado momento que, depois de ele passar por um trabalhar, depois de ele ser discipulado, depois de ele ser ensinado, agora ele é tido, ele é levado, ele é separado para poder fazer missões. A primeira missão que Paulo faz é com Barnabé. Depois de se separarem dos irmãos, vê que ele já estava pronto, separam Paulo e Barnabé para eles poderem fazer missão. Primeira viagem missionária de Paulo. E lá ele começa a pregoar, começa a abrir igreja. Na sua segunda viagem missionária, quando eles tentam, nessa primeira viagem, nós vamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que João Marcos, ele volta da missão. Ele volta da viagem missionária. E vai ter uma outra segunda. Eles vão. Na terceira viagem missionária, agora Paulo já não quer ir mais com Barnabé, porque Barnabé queria levar seu primo, João Marcos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles têm um desentendimento, e eles falam: vamos resolver esse desentendimento de uma forma clara. Não vou ficar com mágoa de você, você não vai ficar com mágoa de mim. Somente vamos continuar buscando, continuar pregoando o reino dos céus. Você vai para o seu objetivo e eu vou para o meu objetivo. Aí é que ele é separado, Silas. Silas começa a ir agora com Paulo, com Saulo até então. Aí nós vamos entender que eles começam a pregoar, coisas lindas começam a acontecer, e na sua terceira viagem missionária, depois de ele passar por Corinto, depois que ele passar por Bereia, ele chega até uma certa cidade chamada Éfeso. E aí é onde tudo começa a acontecer. Porque a primeira coisa que ele se deparar com um certo jovem, chamado Timóteo. Paulo olha em Timóteo e já começa a ver algo diferente na vida dele.
Paulo olha no meio daquele povo e vê que ali tem grandes homens que entendem, que sabem da palavra de Deus. E Paulo começa a ensinar aquelas pessoas. Só que por outro lado também, Paulo olha ao meio à cidade de Éfeso, uma grande cidade, que nessa época existia mais de 300 mil pessoas. E ele começa a se deparar com aquilo ali e vê a idolatria que estava acontecendo naquela cidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que lá existia um templo da deusa chamada Diana. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos lá? Se nós formos ler a partir do versículo 13, nós vamos ver que isso aqui que eu estou falando, a respeito do templo, da deusa Diana, e nesse mesmo lugar, tinha um certo homem, por nome Demétrio, que ele era um ilusionista, ele era um mágico, um cara que fazia mágica, as pessoas acreditavam naquilo. Só que esse homem, Paulo começou a pregoar, e chega um certo tempo que ele não aguentou. Ele foi evangelizado, aceitou Jesus, mas só que ele queria não aceitar o próprio Jesus, ele queria aquilo que Paulo tinha, que a palavra do Senhor vai nos dizer que até os lençóis de Paulo curava as pessoas. Demétrio, ele oferece a Paulo dinheiro para poder ter aquilo que ele tem, o Espírito Santo. E aí é onde é que ele é exortado. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. As pessoas viviam daquilo que vendia, porque muitas pessoas, muitos visitantes, caravanas, saíam dos seus lugares para visitar o templo da deusa Diana. Os historiadores vão dizer que era uma das 7 maravilhas no mundo antigo. As pessoas vão dizer que existiam pessoas que adoravam tanto esse templo, que dizia que quando o sol nascia, que a primeira coisa mais bela que ele podia enxergar era o templo da deusa Diana. E Paulo começa a lutar contra isso. Paulo começa a ensinar a igreja de Éfeso a respeito dessas coisas, a respeito de tudo isso que estava acontecendo, e pregoando, e falando, e ensinando. Paulo ficou um período de 3 anos ensinando a igreja de Éfeso, exortando o povo a caminhar, a tirar o melhor, a buscar a Deus verdadeiramente. E aí nós vamos entender que ele começa a escrever essa carta de Éfeso quando ele está em Roma, preso, depois de apregoar. E ele começa a se expressando nessa carta, dizendo a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí nós vamos entender que ele começa a dar graças ao Senhor. E depois Paulo começa, depois dele começar a se identificar, depois dele começar a dizer que ele, como sendo apóstolo de Cristo. Como assim, apóstolo de Cristo? Quem instituiu Paulo apóstolo? Pela vontade de Deus? Alguém mais tem uma outra resposta? Quem instituiu Paulo a apóstolo? Jesus? Ananias? Olha só. Trouxe umas pesquisas aqui, e é muito interessante essa visão. Olha só. Paulo, ele começa a ser apóstolo de Cristo. Irmão, se eu tirar o microfone, todos vão me ouvir bem? Paulo, ele começa a ser apóstolo de Cristo não por inspiração própria, não por sua própria vontade, ou por usurpação ou algo do tipo, porque ele tinha um desejo de ser apóstolo, ou por qualquer indicação do homem, no caso de Ananias, que não teve nada a ver, mas por vontade de Deus.
Foi esse o intuito de Paulo ser apóstolo de Cristo. Outra coisa, a palavra apóstolo, que indica o reconhecimento da autoridade de Paulo nesse exato momento aqui, quando ele se intitula Paulo, apóstolo de Cristo, baseia-se numa palavra aramaica, que se alguém quiser anotar, que se quer dizer shaliah, S-H-A-L-I-A-H, shaliah. Esse termo sugere que o apóstolo é aquele que é comissado não apenas como missionário que leva uma mensagem, ou algo do tipo, não apenas como embaixador que tem uma carta selada, como Paulo tinha, mas como um procurador, ou seja, como um representante de alguém. E Paulo aqui, ele estava sendo um representante, um procurador, um embaixador de Jesus Cristo. Amém? Paulo, então, ele sugere, ele leva esse título de ele leva esse título de apóstolo exatamente por isso, porque ele é instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós formos perguntar, se eu tivesse essa oportunidade de chegar e poder perguntar a Paulo, você queria ser apóstolo? Eu garanto, irmãos, que Paulo responderia que não queria ser apóstolo. Se eu perguntar para o pastor Marcos, pastor, o senhor queria ser pastor? Não queria. Rafa, você um dia, você queria ser líder da oração? Muitas das coisas da nossa vida acontecem dessa forma. Nós não queremos, só que o Senhor acha graça nesses detalhes e nos traz isso para as nossas vidas. E na vida de Paulo foi dessa forma. Agora Paulo começa a descrever uma outra situação. Pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, ele dá uma localidade e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, esses irmãos, eles vão ter duas localidades, uma na terra e outra no céu. Em Éfeso por localidade, por geograficamente falando, e em Éfeso por ser em Cristo Jesus, por aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, se nós formos ler a partir do versículo 3 até o versículo de número 14, não sei se vocês puderam observar, só que ele não vai ter ponto antes do versículo 14. No final do versículo 14. Vocês já observaram isso? Que é um parágrafo único. Oi? E é um parágrafo grande. O maior parágrafo da Bíblia. E Paulo começa a se debruçar. Paulo começa a adorar ao Senhor de uma forma tão grande, tão linda, que ele segue. E não para de adorar a Deus. Nós vamos entender aqui, ele começa a dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, e nos predestinou para que, filhos da adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Filho, amado Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em todas a sua sabedoria e prudências, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pressupera em si mesmo, para tomar
para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como aos que estão na terra.